Brasil o espiritismo tomou muito cedo uma visão bastante religiosa, né? Nós temos, por exemplo, o caso do Olímpio Teles de Menezes, na Bahia, que fundou o primeiro periódico espírita no Brasil, Ecos do Além Túmulo, que é comentado na Revista Espírita 2 meses depois da morte de Kardec pelo seu sucessor, Lemarie. E ele, nesses primeiros números desse periódico, já se declara espírita católico. E ele fala, nós católicos, apostólicos, romanos. E o Lemarie já logo critica essa postura, dizendo que o espírita não pode ser sectário, não pode defender assim, ideias religiosas dogmáticas particulares e etc. Mas isso se justifica pelo caldo cultural que nós tínhamos aqui, que era predominantemente católico. Inclusive a religião oficial do Estado brasileiro era o catolicismo, não havia nem liberdade de culto, oficialmente dizendo, né? Em março de 1870, os despojos mortais de Allan Kardec foram transferidos para o cemitério do Père-Lachaise, em Paris. Então, o espiritismo entendido como proposta pedagógica, eu acho que é a grande mensagem de Kardec. E aí nós nos livramos das hierarquias, dos cultos, dos rituais, da fé dogmática, que ele não queria uma fé dogmática, mas uma fé racional, uma fé pensada, e uma fé autônoma, sobretudo. Ele confiava extremamente no ser humano. Isso é uma coisa muito bonita de Kardec. Recentemente foi lançado um livro que foi a última obra de Kardec, poucas pessoas conhecem isso. É o Catálogo Racional das Obras Espíritas. Foi onde Kardec pretendia fazer uma indicação bibliográfica para a formação de uma biblioteca espírita, uma formação básica de uma biblioteca espírita. E o que ele coloca nesse catálogo, nesse índice racional, é muito interessante, porque hoje pouca gente faria uma coisa dessas. Ele coloca indicações bibliográficas de obras espíritas, sim, mas também de obras não espíritas, sobre outras religiões, sobre islamismo, sobre hinduísmo, etc. E o que é mais interessante, ele coloca obras contra o espiritismo, porque ele considerava sagrado o direito de liberdade de consciência e achava que para a gente, inclusive, ter uma convicção, a gente precisa conhecer todas as opiniões. Nunca ele teve uma postura de catequese, de imposição, mas de debate livre de ideias. Quem lê as obras, principalmente as revistas espíritas de Kardec, onde ele escrevia artigos, dialogava com a cultura contemporânea, com os seus opositores, com os seus amigos, com os seus seguidores, enfim, ele estava inserido na sua época, né? Vê-se que Kardec debatia livremente as ideias. E o espiritismo, antes de ser um sistema rígido, fechado de ideias, que aliás Kardec sempre advertia que ele não gostava de um pensamento muito sistemático, muito fechado, como dizia Herculano Pires, é um debate filosófico livre de ideias, né? Propostas aí para continuarem a ser debatidas, não para serem tomadas como um corpo dogmático fechado, mas como um corpo de ideias para serem debatidas, vividas, experimentadas, né? Praticadas, e sobretudo sentidas, e não para serem fechadas num corpo de dogmatismo fanático. É isso que Kardec sempre se preocupou em evitar, tanto
que como última obra dele, e como último item da última obra que ele escreveu, que é esse catálogo racional para a formação de uma biblioteca espírita, ele no final colocou obras dos opositores do espiritismo, que nós lêssemos e julgássemos por nós mesmos. Isso significa o quê? Que Kardec tinha uma profunda confiança no bom senso das pessoas, na capacidade crítica das criaturas, né? Ele não queria direcionar o que a pessoa devia ou não deveria ler, deveria ou não deveria pensar. Ele acreditava que as pessoas tinham o direito e o dever de ler, debater todos os tipos de ideia e chegar às suas próprias conclusões. E essa sempre foi a postura dele ao expor o espiritismo. Eu acho que esse é um grande exemplo de tolerância, de pluralismo cultural, que hoje em dia se fala tanto em diversidade, em pluralismo cultural, e o Kardec já era um exemplo disso em pleno século XIX. Aliás, o século dos grandes dogmatismos, né? Dogmatismo do positivismo, dogmatismo do marxismo científico, dogmatismo do materialismo científico, né? E Kardec defendeu uma ideia espiritualista de forma não dogmática.